eu quero falar sobre... na verdade, essa vai ser a primeira mensagem falando sobre jogos mentais. Eu quero... Se você quiser, tiver alguma pergunta, alguma posição, você pode passar aqui pelo chat, a gente vai poder estar tentando responder dentro do possível. Mas eu queria ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios 2, 10 e 11, que diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é o que tenho perdoado, por amor de Deus, na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Essa carta de 2 Coríntios, amados, é uma carta até um pouco tensa. A gente vê Paulo defendendo o seu próprio ministério, defendendo a sua índole. Na verdade, nós entendemos que por algum tempo, muitos do povo de Coríntios tiveram muitos questionamentos quanto a Paulo. Paulo esteve em Coríntios. Na verdade, quando você vai ver o contexto dessas cartas, essa carta seria exatamente 4 Coríntios, né? Provavelmente, antes disso, teve uma carta muito mais tensa que a carta de 2 Coríntios, e Paulo defende. E o que acontece? E houveram muitos problemas de entendimento. Paulo teve que defender o seu apostolado, teve que defender muitas coisas relacionadas à parte administrativa da igreja, questões de pecado da igreja, ele teve que corrigir. Porém, Paulo ele levanta essa seguinte opinião, a seguinte palavra, fala assim, porque não ignoramos os ardis de Satanás. Veja bem, quando nós pensamos como igreja, não como igreja pessoal que somos, mas como igreja como corpo, nós temos que entender que nós temos vivido, muitas vezes, dentro dessa geração, uma pregação de invencibilidade. Às vezes a gente pensa que não vai ser passado para trás, as pessoas pensam que estão livres da ação demoníaca. E, na verdade, se nós pudéssemos ter a nossa visão espiritual aberta, nós pudéssemos ver o que está acontecendo em termos de mundo espiritual à nossa volta, nós estaremos vendo uma verdadeira guerra espiritual. E a gente tem que ter consciência disso, a gente não pode ficar inerte nem ignorante a isso. Porque muitas vezes nós somos vencidos pelo nosso próprio orgulho. E nós achamos que nós não vamos ser julgados. E esse orgulho é caracterizado pelo coração endurecido. O que é o coração endurecido? Muitas vezes, queridos, algumas pessoas elas não entendem, por exemplo, quando Deus fala em Êxodo, quando Moisés vai libertar o povo do Egito, e a Bíblia fala que quando o faraó quase ia libertando o povo, havia sempre um versículo, uma palavra que dizia assim, Deus endureceu o coração de faraó. E muitas pessoas falam assim, mas por que Deus endureceu o coração de faraó? Deus não queria libertar? E, na verdade, essa palavra que Deus endureceu o coração de faraó é uma expressão idiomática, uma expressão específica do hebraico, em que quando fala, tipo assim, aqui no português, quando uma criança fala assim, eu quero atravessar a rua, aí o pai não quer que atravesse, fala assim, então atravessa. O pai fala para a criança, então atravessa. Na verdade, ele não quer que a criança atravesse, mas ele manda a criança atravessar. E no hebraico seria assim, então eu vou atravessar você. Que seria esse termo de, então Deus endureceu o coração. Então Deus endureceu o coração. Ou seja, o coração de Faraó já estava endurecido. Mas o sentido disso, aí a história é um pouco mais longa, não vou contar aqui para você agora, mas o sentido disso é que Faraó ele tinha certeza que no futuro, após a sua morte, no seu julgamento final, ele não seria julgado, ele não teria julgamento pelos pecados cometidos. E hoje, nós avançamos para esse pecado de Faraó. Por quê?
Porque nós achamos, por ser filhos da graça, nós não seremos julgados pelos nossos pecados por conta da graça. Veja bem, amados, quando a palavra fala do tribunal de Cristo, ela fala que nós receberemos tanto pelo bem quanto pelo mal. Ou seja, nós teremos tanto benefícios quanto uma justiça de Deus. Aí, pastor, como que é que vai acontecer? Eu não sei. Eu confesso para vocês que isso aí é uma coisa que nós vamos conhecer quando estiver lá, mas nós receberemos tanto pelo bem quanto pelo mal. Então, a graça, por mais que nós a utilizemos como a fonte de perdão sobre as nossas vidas, essa graça ela tem que ser acompanhada de frutos da graça, que são o próprio arrependimento, o abandonar o pecado, os frutos da cruz, que é a justiça, que é a restituição, que é o perdão, e assim por diante. São vários frutos que nós temos que ter para fazer jus a essa graça. Então, queridos, enquanto nós estamos no mundo, e a Bíblia é muito clara quanto a isso, e quando você fala da Bíblia, por exemplo, nós vemos aqui para 2 Coríntios, que Paulo ele tinha uma linguagem extremamente militar. Olha o que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo exerce uma linguagem militar para falar da palavra. Por quê? Porque ele entende que nós continuamos de guerra. Nós não somos superiores pelo que nós fazemos. O fato de nós nos convertermos não nos torna acima de qualquer julgamento. Nós ainda estamos debaixo das mãos do Senhor. E da mesma forma, nós estamos sujeitos além do julgamento eterno, nós estamos sujeitos a ser atacados por demônios, a ser atacados por situações que vão tentar nos desvirtuar. Por isso que Paulo fala assim, olha, nós não podemos deixar de reconhecer, não podemos ignorar os ardis de Satanás. Quais são as estratégias dele? Isso é uma coisa que nós temos que estar na nossa mente. Nossa vida aqui não é uma vida de paz. Nossa vida aqui é uma vida de guerra. E muitas vezes nós nos achamos superiores porque às vezes temos talentos, porque às vezes temos pessoas que estão aí à nossa volta, que temos pessoas às vezes que até que nos reconhecem. E isso nos inflama de orgulho e nós nos deixamos ser atacados pelas forças de Satanás. Porém, a palavra ainda, no próprio capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo fala ainda, versículo 17 e 18, fala assim, aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E é esta palavra que o Senhor tem para nós quanto a isso. Nós precisamos ter o nosso devido lugar disso. Nós estamos em guerra. Os nossos talentos, o que o Senhor nos serve como talentos, porque os próprios talentos é Ele que nos dá, as nossas próprias atribuições físicas, que muitas vezes nos permitem ter determinadas habilidades, é Ele que nos dá. Às vezes, pastor, tem muita gente que se eleva pela inteligência, é o próprio Senhor que dá a inteligência. Então, amados, não somos nós, é o Senhor, e a gente tem que colocar isso, porque o inimigo, amados, hoje, ele não precisa endemoniar pessoas. Eu já fui de uma geração de igreja que era muito comum a gente ver muitos endemoniamentos dentro da igreja. Tinha cultos que você mal respirava dentro da igreja, o demônio já manifestava lá, e tinha dia que tinha mais gente manifestada que gente de pé para expulsar. E quando a gente é novo convertido, é mais complicado ainda. Eu lembro que a primeira vez que eu expulsei um demônio foi meio complicado. Porque um homem mais alto que eu, acho que ele tinha mais ou menos 1,90 m de altura. Eu acho que na época ele era uns 3 vezes mais pesado que eu. E ele caiu perto de mim e eu fiquei esperando alguém para expulsar aquele demônio e ninguém veio.
Eu falei assim, então vai ter que ser eu mesmo. E a gente via muitas manifestações demoníacas. Porém, hoje, a gente observa que dificilmente a gente vai, a não ser em determinados lugares que na verdade, notadamente, se busca, nós vamos ter, muito dificilmente, nós vamos ver pessoas manifestando com tão facilidade. Por quê? Porque hoje, a maior luta de Satanás não está em endemoniar o corpo, mas sim em possuir a mente. E por isso que essa série se chama Jogos Mentais. Satanás, o inimigo, ele vai começar e vai nos chamar para começar um jogo na nossa mente. Porque é aí que ele vai se assenhorar. Porque a partir do momento que ele entrar e controlar a nossa mente, ele vai construir um reino através das nossas ações. Então, a gente tem que entender que hoje a maior batalha é a batalha na mente. Talvez aqui, entre nós mesmos, estejamos pessoas aqui que estão batalhando na mente todo o tempo. Satanás, ele quer realmente nos aprisionar. Os verdadeiros cativeiros que nós enfrentamos são cativeiros mentais. E a gente tem que ter muito entendimento quanto a isso. Porque muitas pessoas estão preocupadas com cativeiros externos. Mas nós vemos que nós temos muitos cativeiros mentais. E é aí que nós temos que ter cuidado. Prosseguindo. Daniel, capítulo 7, versículo 23 e versículo 25, fala de uma visão de Daniel, da quarta besta, que diz assim, o quarto animal, diz assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Vamos estudar um pouquinho esse texto aqui, para a gente entender, e eu vou pegar alguns pontos desse texto, tá certo? Eu não vou entrar na escatologia, tá certo? Porque esse aqui já vai ser outro momento que a gente vai estudar, mas eu quero pegar alguns pontos desse texto. Primeiramente, aqui no versículo 24 fala assim, destruirá os santos do Altíssimo. Algumas outras versões, em vez de destruirá, vai ser oprimirá. Você talvez vai encontrar na sua Bíblia, ou em alguma outra versão, a palavra magoará. Na verdade, a fundamentação básica desse termo, destruirá os santos do Altíssimo, será essa palavra destruirá nos fala de levar os santos ao esgotamento. Então, o que nós falamos de destruição, nós estamos falando de um esgotamento mental. E hoje nós temos tratado muitas pessoas com esgotamento mental. É altíssimo o índice de depressão que nós temos visto dentro das igrejas. Hoje, e isso tem esse manifesto, querido. Por que isso tem manifesto? Mais por conta da mídia, mas sempre existiu depressão, morte, suicídio entre líderes. Hoje nós temos, às vezes, olhado aí suicídios de pastores que estão ministrando em cima de cultos, mas eles estão sob tal pressão, sobre tal opressão, que no outro dia eles colocam uma corda no pescoço e se matam, pulo de pontes, pulo de prédios. Então não é um endemoniamento manifesto,
Mas é uma manifestação do espírito de anticristo, através do esgotamento. E esse endemoniamento, que não é um endemoniamento manifesto, mas é uma opressão, e quando você fala de opressão, você entende como se fosse, imagina algo dentro de uma panela de pressão, que é pressionado ali por todos os lados. E essa opressão que os santos são sujeitos é justamente esse lado de ação de Satanás contra a vida dos santos. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós falamos dessa expressão de opressão, nós temos que ver que muitos hoje se encontram atormentados. Porque esse endemoniamento ele vai mudar a estrutura de pensamento. E é muito difícil de identificar, porque isso fala de uma possessão da mente. Isso fala da forma de pensar, que muitas vezes é contagiosa. Nós vemos pessoas dentro da igreja que contagiosamente elas estão tão oprimidas em sua mente que elas oprimem outros através de palavras. Isso se torna contagioso. Por quê? Porque a forma de domínio, principalmente de principados e tronos, aí a gente está falando aqui já da parte de libertação e batalha espiritual, mas todo domínio, a parte de principados e tronos, ele está relacionado à principalização da cultura. Ou seja, a formatar a cultura para que todo mundo pense igual. Essa semana passada, amados, eu ouvi uma palavra de uma pessoa na nação, tá certo? De uma pessoa da nação. E aí eu não vou falar o nome aqui, que depois vai botar no YouTube, mas que é verdade isso, de um ex-presidente que ficou corrupto, que foi preso e hoje está solto, está mais livre que nunca. E esse ex-presidente falou que a culpa do Covid das nossas é da igreja. Amados, eu digo uma coisa para você, depois da palavra deste homem, e olha como que isso é lançado como semente na mente do povo, começou a cair como efeito dominó na nação toda uma palavra chamada lockdown, começou a pessoas dentro e fora da igreja a se cercarem e falar do aumento da Covid, e instantaneamente foi a palavra ser falada, ser expressa instantaneamente, uma coisa que já acontecia já há décadas, começou a se falar de novo sobre superlotação do hospital, superlotação de tudo. Governos fechando estados, fechando municípios, fechando todos os comércios, a partir de uma palavra. Vocês entendem o nível de batalha a qual nós somos sujeitos? Como isso, às vezes, parece ser muito inocente, ou às vezes não tem uma relação uma coisa com a outra, e, na verdade, existe uma relação tão íntima com isso, porque, de repente, a mentalidade de uma nação muda. Lógico que mas eu não vou falar aqui especificamente, porque tem coisas muito maiores atrás disso que a gente tem que discutir em outro momento. Mas as questões, além de questões políticas, existe uma questão espiritual. E essa questão espiritual, amados, está relacionada a esgotar. Hoje, queridos, eu estava atendendo pessoas esgotadas, com a mente esgotada, com o coração esgotado. E eu percebi, por exemplo, nós entramos agora na estação de primavera, uma estação de guerra. E a batalha na última semana de inverno foi para que nós entrássemos esgotados mesmo. E no último dia, próximo à estação de primavera, na hora de mudar a estação, nós fomos atordoados por notícias ruins, que verdadeiramente, se nós deixássemos, nosso coração ia ficar abalado. Isso é uma maneira de
de trazer uma unificação de pensamento pela ação demoníaca, ou seja, trazer uma opressão, uma pressão, não somente em uma pessoa, mas numa nação inteira e em nações. E a gente tem que entender isso. Romanos 12, 2 fala assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está falando. Vocês têm que experimentar. Ou seja, você não experimenta uma vontade através do seu paladar. Você experimenta através da mente. Mas para você experimentar com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, você tem que transformar o quê? O seu entendimento. E para trazer a transformação do entendimento, e a gente está estudando esse versículo de trás para frente, Paulo fala assim, ó, não se conforme com esse mundo, ou seja, não coloque a sua mente na forma desse mundo. Você não pode pensar como todo mundo está pensando. E isso é o ponto cardeal que nós temos que entender nessa situação de que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos estar ligados, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades. Nós temos pessoas aqui que estão passando coisas sérias, financeiras, enfermidades dentro de casa, passando por problemas de trabalho, problemas sentimentais, problemas nas diversas áreas da sua vida, mas nenhuma delas, nenhum de nós pode deixar que nós nos conformemos com esse derrotismo, com essa sensação de derrota e medo. Nós temos que sair desses cativeiros de medo. Eu não estou falando aqui para a gente não ter cuidados. A gente tem que ter cuidado. Eu estou falando que o cativeiro de medo não significa... Você está dentro da tua casa, você está protegido, você pode estar sozinho dentro da sua casa recebendo comida por baixo da porta. Mas você vai estar com medo. Você pode estar tomado como medo. Ou você pode estar no meio de uma multidão, mesmo querendo ou não, estar ali e você está seguro no Senhor. Então, existe uma diferença nisso, que é esse controle mental satânico, que nós temos que ter cuidado. E a gente tem que entender qual é o princípio básico dessa batalha que nós vamos sempre enfrentar, irmãos. E não vai ter dificuldade nenhuma para nós entendermos isso. Nós vamos sempre enfrentar essas batalhas espirituais, creia nisso. Isso daí está relacionado ao nosso dia a dia. Mas vamos prosseguir. Falando ainda no texto de Daniel, fala que essa besta, ela cuidará de mudar os tempos e a lei. E nós estamos falando aqui de mudança de princípios, tá certo? Mudança de princípios. Nós estudamos aqui tempos e estações, e a gente sempre vai falar com vocês sobre tempos e estações. E é engraçado que é muito o pensamento distorcido nosso tão objetivo, e que nós vamos ter que nos preocupar muito, que a cada geração a licenciosidade ter sido tão grande que as coisas que eram incomuns há 10 anos atrás, hoje não só são comuns, mas muitos crentes até com sua mentalidade têm se sentido obrigados a aceitar. E aí você pode torrar sua mente aí por 5 segundos para saber o que eu estou falando. Mas são só coisas de ideologias, de gênero, de sexualidade e outras mais. Mas tem muitas outras coisas que nós temos que ver. Porque Satanás, ele quer mudar os tempos e as leis. Por exemplo, a questão de tempos bíblicos. A gente fala hoje de festas bíblicas na igreja. Há um ano e pouco atrás, o Senhor falou comigo sobre festas bíblicas como arma de defesa da igreja. Eu já estudava festas bíblicas, mas eu não entendi as festas bíblicas assim. E o Senhor foi trazendo discernimento aos poucos até a gente começar a trabalhar e começar a entender isso daí. Mas o que acontece, por exemplo, hoje é muito mais fácil para a igreja aceitar o Natal, por exemplo, que é uma festa, como nós falamos de festa tabernáculo, o
povo vem nos acusar de judaizar a igreja. E está presa à antiga aliança. Então, é muito mais fácil, a conformidade com o Natal, que é uma festa pagã, e aí a gente tem provas por A mais B, é muito mais fácil de ser entendido e as pessoas até lutam para entender o Natal. Por exemplo, esse pouco tempo mesmo eu estava conversando com uns líderes e um deles falou comigo, não, pastor, eu não tinha o Natal na igreja, mas hoje eu faço, por forma de evangelização. Eu falei assim, amado, infelizmente eu não vejo isso como forma de evangelização. Eu vejo isso como uma contaminação para a igreja. A gente não vai contaminar aquilo que a gente não vai usar o contaminado para santificar a igreja. Então, mas é só um exemplo dessa operação, essa operação de erro que ainda permanece dentro da igreja. É muito comum para nós, amados, observarmos essa operação de erro, desses pensamentos iníquos dentro da igreja ainda, e pessoas achando isso com muita naturalidade e normalidade. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso se torna uma batalha na mente, todos os dias. Uma batalha corriqueira na nossa mente. O problema é que, quando nós vemos ainda Daniel, nós vemos aqui no versículo 25, que fala o seguinte, que os santos serão entregues em sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aí que está. A própria palavra nos corrobora que os santos vão ser entregues nas mãos da operação desta besta. E quem vai entregar? Deus. Deus entrega os santos. Deus vai entregar a igreja. Por quê, querido? Para que exista, para que esse processo gere algo. Deus, ele não engana, mas ele vai permitir que se estabeleça dentro da igreja em oposição, tá certo? Em uma oposição tão forte, e é uma oposição tão forte externa, tanto quanto interna, para que ele possa julgar os seus. Então, esse tempo em que a igreja será entregue para a besta, para ser atormentada para a besta, esse tempo serve para gerar algo. Então, nunca vai ser à toa. Nesse tempo, a guerra principal é pelo governo da mente. Porque quem governa a mente vai governar as atitudes, as ações. Porque as atitudes são reflexos do pensamento. Provérbios 23, 7 fala assim, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe. Te disse ele, porém o seu coração não está contigo. O que Salomão está falando? Em outras versões fala assim, como o homem imagina no seu coração, assim é. Ou seja, hoje, queridos, uma arma para a igreja, e eu quero que você, se você estiver anotando, você risca aí, sublinha, faz marcador, se você não estiver, bota no canto da sua Bíblia, marca aí. Uma das maiores armas para nós hoje é a autoavaliação. O que Deus quer para você nesse tempo é que você passe a se entender, a entender a si mesmo. Deus está querendo trazer um projeto novo para toda a nação. Sim. Para as nações, sim. Mas nós precisamos, antes de tudo, entender a nós mesmos. Então, a arma do Senhor maior é a arma de autoavaliação. Porque como que é a questão, amados, da ação de Satanás para agir contra nós? E a partir do momento que nós entendemos as nossas fragilidades, nós vamos entender como vai ser o combate. A ação de Satanás que nos invade, que tenta nos corromper, que também vai nos levar ao esgotamento, notadamente, muitas vezes vão ser por ações e por situações corriqueiras.
e às vezes até inocentes do dia a dia, que um dia vão se tornar insuportáveis. Por exemplo, legal, estamos hoje no lockdown, estamos hoje dentro da nossa casa tranquilos, descansando. Agora, isso um dia, isso 2, isso 3, isso 4, isso leva a um esgotamento. Então, o espírito de anticristo vai agir através de sutileza, mas através de um ataque constante. É o tal de água mole, pedra dura, tanto baixo, ataque fura. O espírito de anticristo age com sutileza, mas com ataque constante. Imagine você bater com um dedo numa parede, não vai acontecer nada, mas se você bater ele todos os dias, toda hora, constantemente, durante dias, durante horas, durante meses, e assim vai, uma hora você vai causar um dano nessa parede. E Satanás é muito sutil. 1 Pedro 5,8 fala assim: sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bradando com o leão, buscando a quem possa tragar. Se você visse agora um leão correndo atrás de você, querido, o que você ia fazer? Ficar sentadinho aí, adorando? Não, você ia sair correndo, no mínimo. Porque é muito fácil discernir ataques brutos, ataques graves. Mas os ataques sutis, eles são muito difíceis de discernir. E muitas vezes na nossa mente, a gente vai dizer, isso não é diabo, não, isso é natural, isso é da minha mente. Porque isso é da minha genética, isso é da minha natureza. São ataques tão sutis, porque Satanás ele se veste de outras roupas para se apresentar. Segundo Coríntios 11:14, fala que não é maravilha, porque próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Paulo está falando aqui de falsos obreiros e falsos mestres. Mas, na verdade, o que ele está falando aqui é de coisas que parecem ser boas e não são. Então, essas vestimentas que Satanás vai se apresentar diariamente contra nós, que vão ser pouco a pouco sutilmente apresentadas, mas vai chegar um momento que fica insuportável e leva ao esgotamento. Isso daí, querido, vai formando uma quantidade de situações que são verdadeiramente enganosas. Nós olhamos essas situações e vemos máscaras, então a gente pensa que é tudo normal. Pensamentos que Satanás incute no seu coração, que você pensa que são seus pensamentos. E isso daí vai trazendo circunstância desgastante, vai cansando a mente. Com tudo isso, amados, vem também os ensinamentos falsos que incentivam o amor pelo mundo, a pouca dedicação à palavra, a pouca dedicação à oração. E com isso vai criar uma atmosfera de morte ao lado das pessoas, onde as pessoas vão se encontrar com pouco vigor. E às vezes agir uma capa de religião, mas por dentro está morto. A mente está entorpecida, porque são tantos combates pequenos que ela está cansada, não tem como se levantar. E aí vem as raposas e os raposinhos, que vão comer as uvas através de um entorpecimento da mente. A mente fica entorpecida. Tem muita gente que fala conosco, pastor, eu não sei mais nem o que pensar, eu estou triste, eu tô angustiado, eu não sei nem como orar, pastor. Aí vem, às vezes, aí começa as tentações, a cobiça pelo proibido, o obscurecimento da mente, tem pessoas que não conseguem pensar mais. Aí vem o rompimento da comunhão. As pessoas hoje, elas estão cada vez se afastando mais da comunhão. Você acha que o fato de nós sermos obrigados a nos afastar também afeta muitas pessoas? E afeta, tem muitas pessoas deprimidas porque não tem comunhão, e é uma coisa que eles prezam, sozinhas. Então, amados, nós temos que entender isso. E nós não podemos desconsiderar que o que está à nossa volta está sendo pensado por mentes malignas, não.
tem muitos demônios, tem muitos principados, potestades, tronos, maquinando toda essa atmosfera de trevas. A atmosfera de trevas nos cerca, assim como o ar que nós respiramos. E, queridos, a manifestação são várias. Às vezes, um celular que toca na palavra que você ouve no programa de TV. Esses dias eu fui para a casa dos meus pais, a minha mãe é acamada, e eu fui lá conversar com meus pais, sentei lá nas cadeiras, sentei um pouquinho, bati um papo com eles, e eles estavam assistindo um programa de TV, queridos, com 2 minutos do programa de TV, eu saí deprimido de lá. Uma atmosfera de trevas cobriu a gente. Eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, tira dessa emissora. E a emissora mais conhecida do país, então eu falei, tira dessa emissora, querido. Porque isso deprime qualquer um. Então, as palavras, os ensinos humanistas, que vão minando a santidade, vai levando a quebra de princípios, queridos. Nós estamos vendo isso dentro da igreja. Por que, pastor, nós estamos vendo isso dentro da igreja? Santo Jesus tem poder, pastor, isso não é para a igreja. Não, não, amados. A necessidade de libertação é para a igreja. Nós estamos vivendo e percebendo esses dias trabalhosos que não podem deixar de passar, de ser percebido por nós. Agora, a nossa preocupação maior, e aí eu vou dizer para você, que eu já estou encerrando aqui, não é especificamente com nós que estamos aqui nessa live. Nós que estamos aqui nessa live, amados, já a maioria aqui tem o João, mais novo, tem o Manuel, que é uma criança, que está aí com o Thierry, mas a maioria de nós aqui temos a nossa consciência própria, nós somos adultos, somos responsáveis, já somos construídos. Às vezes nós nos abalamos, mas sabemos e temos recursos para sair dessa opressão. Mas a nossa maior preocupação é com essa geração de crianças. Porque quando nós observamos essa geração já nasce oprimida. E a multiplicação da iniquidade, amados, ela é a cada geração. A geração passada, os meus pais, ela trouxe uma carga de iniquidade menor do que a minha, que é menor dos meus filhos, que é menor dos meus netos. Porém, você vê que sempre existe uma carga de iniquidade maior. Só que uma geração acaba pagando o pato, acaba pagando a conta dessa iniquidade toda. E provavelmente, amados, esse cálice de iniquidade vai ser derramado. Na próxima geração, talvez na geração do João, na geração do Emanuel, ou talvez ainda nós veremos esse cálice ser derramado em um tempo oportuno, em um tempo que Deus vai manifestar. Por isso, nós temos que pedir que nós sejamos livres disso. E clamar ao Senhor para que nós, não inocentemente, estejamos pensando que vão estar seguros de qualquer forma, e na verdade Deus está querendo nos provar, e Deus falou assim, ó, eu vou liberar isso sobre a terra. Se Deus fala que vai liberar isso sobre a igreja, sabe por quê? Porque ele fala que vai liberar sobre os santos, ele não vai liberar isso sobre os ímpios. Libertação, luta, combate não é para ímpio, é para os santos. Toda a Bíblia, a não ser uma parte ou outra, ela fala especificamente para ímpios, mas a maior parte fala para nós. Então, se a maior parte da Bíblia fala para nós temos que entender, amado, que essa versão tão bonitinha que nós vemos aí todos os dias, de uma igreja que não vai passar por essas tribulações, que vai ser vitoriosa, que hoje é a noite da sua vitória, não sei o quê, sem ter uma responsabilidade sobre o combate, amados, essa realidade você não vai conseguir enxergar, e eu sinto ser eu a dizer isso para você. Você precisa entender que o que o Senhor quer para a sua vida, o que o Senhor quer para a nossa vida, é que o Senhor traga verdadeira libertação. E hoje, amados, nós precisamos entender que a nossa mente ela tem que estar liberada para receber as bênçãos do Senhor. Para que toda a obra de Satanás caia por terra nessa geração
para que a geração dos nossos filhos também, a geração dos nossos netos, seja protegida das iniquidades, das opressões de Satanás. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra para você, eu quero orar por você aqui essa noite. Eu quero agradecer você que esteve conosco, que está conosco até o final. Pedir para o Thierry fazer um fundo aí. Está aí ainda, o Thierry está vivo. Estou aqui. Então pode tocar. Toca aí que eu vou voltar. Eu quero orar por você. Eu tenho um pedido, eu quero pedir oração aqui pela família da irmã Viviane, que está aí, irmã Viviane, Deus abençoe. Pelo Vitinho, que está hospitalizado, com o papai Salomão. Estão lá aguardando o procedimento. Hoje à tarde, agora, ao final da tarde, recebemos a notícia triste, uma pastora amada de Minas Gerais está internada com Covid, e o laudo dela, eu fiquei muito triste, porque o laudo é muito... Eu trabalhei em UTI muito tempo, eu sei que o laudo dela, só o Senhor. E a gente tem que entender que o Senhor pode fazer a vontade dele curar. Eu quero orar aqui também para o apóstolo Márcio, de Mogi das Cruzes, e também pelo jovem Heitor de Araújo, de Fortaleza. Foi feita uma oração, uma solicitação de oração, e vamos orar uns pelos outros. Nossa irmã Leonis, Verônica, irmã Viane, a irmã Jande, Thierry, a família, a V, com o João. E assim nós vamos orar e apresentar a todos de Jesus. Pai, em nome de Jesus, as nossas orações, pensamentos, sentimentos e motivações passem pela cruz e o sangue de Jesus, bem como pelo fogo dos 7 de Deus. Senhor, nós queremos arrancar agora todo o direito das mãos das trevas, de serem as informações contra nós, contra a igreja, causando confusão e opressão nas nossas mentes. Senhor, que toda mentira de Satanás, Senhor, que toda opressão de Satanás, Senhor, e a força, Senhor, dessa quarta besta, desse quarto animal feroz, que avança contra a igreja para destruir tempos e as leis, para desconstruir os princípios eternos, isso da vida dos seus servos. Senhor, eu apresento a vida dos teus servos agora, Senhor, eu apresento a vida dos teus filhos que aqui estão ao vivo, a nossa irmã Viviane, Senhor, o Vitor, Senhor, que está internado, Senhor, o nosso irmão Salomão, Senhor, eu apresento agora em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a vida da Karina, do Giovanni, da irmã Jane, Senhor, da sua filha, Senhor, do seu esposo, da irmã Leonice, da sua família, do Thierry, Senhor, da Poliana, do Emanuel, Senhor, da Duda, Senhor, da Verônica, do João, Senhor, eu apresento agora, Senhor, a vida de cada um dos céus. Senhor, eu apresento também a vida da pastora Renata, lá em Minas Gerais, Senhor, do apóstolo Márcio, lá em Mogi, Senhor, do pastor, do irmão, da criança, do menino Heitor, Senhor, aí de Fortaleza, as vidas diante do Senhor. Senhor, e eu decreto assombrosos sobre a vida deles. Senhor, que toda opressão de Satanás, Senhor, que todas as trevas agora caiam por terra. Senhor, que toda manifestação, Senhor, de Satanás em enfermidade, Senhor, seja retirada agora, Senhor. Senhor, deixe, Senhor, do DNA dos teus filhos. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, nos arrependemos pelos pecados, pelas rebeliões, pelas iniquidades nossos ancestrais, Senhor. Senhor, em nome do Senhor, nós pedimos, Senhor, que as dimensões espirituais da verdade, Senhor, sejam acessadas agora pela alma de cada um dos teus servos. Senhor, nós sepultamos o pecado, a rebelião e a iniquidade, Senhor. E em nome de Jesus, partimos para esse novo momento, esse novo tempo diante do Senhor, decretando, Senhor, que esse dia é uma bênção do Senhor e tem uma bênção específica do Senhor. Expungimos as nossas vidas, Senhor, com 7
Deus, o Aleph, o Tav, a unção das 12 tribos, Senhor. Consagramos as nossas vidas ao Eterno. Tiramos todas as consagrações físicas, espirituais, nossas, da nossa geração, a geração dos nossos pais dos nossos pais, dos filhos dos nossos filhos, Senhor. Senhor, declaramos o rompimento a toda a geração dos tronos malditos. Senhor, desativamos e neutralizamos os espíritos de depressão, Senhor, esse espírito de opressão sobre a mente do seu povo. Senhor, dizemos que nossa mente não está sendo conformada, Senhor, com a essência desse mundo, Senhor, mas que todos os códigos, essências, processamentos do anticristo sejam retirados da nossa vida. Senhor, que todo caminho neural, celular, genético, seja que foi feito de iniquidade, seja desfeito, Senhor, e declaramos sobre nós, Senhor, a mentalidade de Sião e o novo vivo caminho pelo sangue do Cordeiro. Senhor, que seja estabelecido, Senhor, em nossa casa, seja estabelecido em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja, em nossa nação, Senhor. Senhor, nós abençoamos agora os nossos governantes, Senhor, tomamos a espada do Senhor e arrancamos da cabeça, Senhor, os braços e as pernas da corrupção, Senhor, sobre a nação e sobre as nações do povo que aqui está. Senhor, nós proibimos as repetições de ciclos malditos da vida e a operação de sepultura, Senhor. E que tudo que se levanta contra nós, Senhor, seja derrubado por terra agora. Paralisamos todo levante jurídico, administrativo, acidentes, problemas de trânsito, roubo, atraso, desgaste, torção de formação, quebra de ossos, bala perdida, escassez, de doenças. Paralisamos toda imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue, sequestros, males, Senhor, enfermidade, Senhor, que tudo seja, Senhor, desativado para o poder do sangue do Senhor. Liberamos, Senhor, o perdão e abrimos mãos de vingança contra as nossas vidas. Senhor, declaramos cura total dos nossos corações e desafiamos de tronos e principados sobre as nossas mentes. Que a nossa mente agora, Senhor, seja tomada, Senhor, cativeiro a pessoa de Cristo, que nós possamos ser liberados. Senhor, estabelece o seu povo na tua shalom, Senhor. Senhor, nós entramos agora nas dimensões do seu principado, do principado da paz. Senhor, entramos agora, Senhor, pelo poder do nome de Yeshua. Senhor, que o Senhor nos leve aos pastos verdejantes. Nos leve, Senhor, aos caminhos, Senhor, de paz. E o Senhor nos leve às águas tranquilas. Em nome de Yeshua. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém?